Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade e Espiritismo no século XXI. Me chamo Bruno Quintanilha e meu objetivo aqui será sempre compartilhar, refletir e estudar sobre espiritualidade e espiritismo, privilegiando o livre pensar, o diálogo, uma perspectiva humanista, leve e acolhedora. Te convido também, caso goste do conteúdo, a curtir, se inscrever e compartilhar o canal. Vamos ao nosso episódio? Educação. Aquela criança é mal educada. Você não recebeu educação em casa, não? Enquanto esse país não investir em educação, a gente não vai para frente. Escola ensina, pais educam. É altamente provável que você já tenha ouvido ou mesmo falado pelo menos alguma dessas frases. Educação é um tema que nunca sai de moda e que frequentemente é utilizado em alguma conversa ou debate. Inclusive, é muito difícil que alguém não concorde que mais educação é sempre melhor. No entanto, eu gostaria de provocar vocês. Será que educação é sempre uma coisa boa? Presta bem atenção, eu vou repetir. Será que educação é sempre uma coisa boa? Vamos para a Alemanha das décadas de 1930 e 1940. O partido nazista assumiu o poder e implantava um regime totalitário de perseguição e violência brutal contra determinados grupos sociais e todos aqueles que discordassem ou criticassem o regime. Nessa conjuntura, não tenho dúvida nenhuma de que o governo nazista investia fortemente em educação. Uma educação que formasse pessoas racistas, eugenistas, intolerantes à diversidade, violentas, obedientes. E eles foram muito bem sucedidos nesses objetivos. A educação pública foi um dos sustentáculos do regime nazista. Posso também recorrer a um exemplo menos extremo, mas ainda assim muito relevante. No Brasil da década de 1920, a educação comum dada na maioria das famílias para as meninas era de formá-las para cuidar da casa, saber lavar, passar, costurar, cozinhar, se preparar para casar, ser uma boa esposa e ter muitos filhos. Era uma educação para formar servas que proporcionassem base de sustentação para os lares. Mulheres que trabalhariam a maior parte de sua vida de forma não remunerada e frequentemente não reconhecida. Era uma educação machista, que preparava meninas para somente servir e meninos para trabalhar, comandar, viver a vida exterior. A partir disso, retorno à pergunta: será que educação é sempre uma coisa boa? E para tensionar ainda mais a reflexão, adiciono mais duas questões. O que é educação? Educamos para quê? Vamos lá, vou responder uma de cada vez. Educação é, na minha concepção, todo tipo de ação que modela, estimula ou imprime algo em alguém. Vamos aos exemplos. Número 1. Se eu sou o pai, lavo louça e cozinho regularmente na minha casa e meus filhos testemunham isso cotidianamente, eu estou imprimindo, estimulando e modelando neles a noção de que homens podem e devem fazer trabalhos domésticos também. Exemplo número 2. Num contraponto. Se eu e minha companheira, toda vez que não entramos em acordo, gritamos um com o outro na frente dos nossos filhos, a gente está modelando, estimulando e imprimindo neles que conflitos se resolvem na base do grito e da violência. Exemplo número 3. Se trato todas as pessoas de maneira igual, independentemente de gênero, raça, religião, classe ou aparências, estou imprimindo o que nos meus filhos que testemunham essa minha atitude? Percebam que citei 3 exemplos de atitudes cotidianas que, de alguma forma, educam não somente as crianças que as presenciem, mas também os adultos e quaisquer pessoas que estejam por perto. Agora vamos à segunda resposta.
As ações nos exemplos que eu citei estão imprimindo, modelando e estimulando quais valores naqueles que as testemunham. Elas estão educando para quê? No exemplo da lavagem de louça e da cozinha, estão educando para a igualdade de gênero. No caso da discussão aos gritos com a esposa, estão educando para a resolução violenta de conflitos. No caso do tratamento respeitoso e equânime que doa a todos, estão educando para o respeito e a igualdade. Percebam que podemos estimular, modelar e imprimir tanto valores que incentivem uma convivência mais harmoniosa e respeitosa, quanto também podemos estimular para a violência e o desrespeito. Sendo assim, cabe sempre nos questionarmos quais valores éticos embasam nossa concepção e visão de mundo e de sociedade. E esse é também um trabalho de autoconhecimento para nós. Qual é a minha ética? Quais valores considero saudáveis e quais são inegociáveis? O fato aqui é que a educação pode tanto ser usada para o ódio e a violência, quanto para a paz e a justiça. Logo, a educação nem sempre é uma coisa boa. Vai depender da direção que eu dê a ela. Digo mais, a educação nunca é neutra. Ou ela estimula o respeito ou o desrespeito. Ou ela estimula a violência ou a não violência. Ou ela estimula a igualdade ou a desigualdade. Ou ela estimula o diálogo ou a briga. Como disse Jesus, não se pode servir a dois senhores. Perceberam que até o momento ainda não falei de escola? Pois bem, vamos a ela agora. Professor só ensina e pais só educam. Já ouviu essa frase? Concorda ou discorda dela? Por quê? Vamos problematizar. Vou considerar aqui ensinar como sendo a ação de transmitir ou construir conhecimentos. Sem dúvida, essa é uma atribuição central de qualquer professor ou professora. Mas vamos a casos práticos. Caso número 1. Sou professor e estou escrevendo no quadro. Um estudante comete um ato racista em relação a outro e eu testemunhei. Há duas opções a partir daí. Ou não faço nada, ou retiro o aluno agressor de sala, levo à direção, faço o registro e, ao retornar à sala, tenho uma conversa com a turma sobre as origens e malefícios do racismo. Se eu não fizer nada, eu estou educando para o racismo. Se retiro o aluno de sala e converso com a turma sobre o acontecimento, eu estou fazendo uma educação antirracista. Caso número 2. Sou professor e trato a todos na escola, dos trabalhadores da limpeza, direção e aos alunos, com respeito e atenção. Desenvolvo aulas muito bem estruturadas, atividades envolventes, faço um trabalho com capricho. A questão é, estou educando os estudantes para o quê com esses exemplos e atitudes? Nesse caso, vou estar estimulando neles o respeito, a igualdade, a dedicação e o comprometimento com o trabalho. Nesse aspecto, não só os professores, como todos os trabalhadores da escola estão educando o tempo todo. Ailton Krenak, no livro Futuro Ancestral, vai dizer que, abre aspas, a experiência pedagógica pode ser realizada na beira do córrego, numa laje de pedra, em qualquer lugar. Fecha aspas. Sendo assim, eu afirmo tranquilamente que a escola ensina e educa. Obviamente, os pais têm centralidade maior no processo de educação, pois tanto são responsáveis legais pelos filhos, quanto também passam mais tempo da vida com eles. No entanto, a escola inevitavelmente também educa. Na realidade, instituições e pessoas estão educando sempre. Todos estamos imprimindo marcas, estimulando valores e modelando ações nos outros o tempo todo. De discursos a gestos e atitudes muito sutis e simples. Todos estamos educando e sendo educados o tempo todo. Em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire expressa sua proposta de educação, onde concebe que, abre aspas, o educador já não é o que apenas educa,
mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Fecha aspas. Ou um professor não aprende nada dando aula. Um professor não aprende com os questionamentos e com as perguntas dos alunos. Um professor educa, mas está sendo educado. Um pai ou uma mãe não aprende com a pergunta do filho? Não aprende com uma tirada da sua filha? Não aprende com alguma coisa que eles fizeram que faz a gente refazer a nossa postura e as nossas ações? Então, obviamente, a responsabilidade de educar é do pai, é da mãe, é do professor. Mas é óbvio que no meio desse processo, eles acabam se educando também. Considero urgente uma maior reflexão coletiva a respeito da educação parental, ou seja, daquela que as famílias promovem com as suas crianças. Infelizmente, ainda é muito comum ouvir pais dizendo coisas como: engole o choro, não tem necessidade de chorar. Você faz tudo errado, é muito atrapalhado. Filho meu não usa rosa. Para de frescura. Se você não comer tudo, ficaremos muito tristes com você. Por que você não é igual ao seu primo Joãozinho? Para além desses tipos de falas, ainda há muito adulto acreditando que bater realmente educa e forma alguém que terá equilíbrio, saúde e caráter. Aliás, se porrada educasse para uma humanidade mais justa e generosa, era para a geração dos meus avós ter construído o paraíso na Terra, não é? Mas pelo contrário, o mundo continuou violento e injusto. Há ainda muitos pais que são grosseiros, desamorosos, permissivos, chantagistas ou imaturos com seus filhos. Há tantas concepções enganosas e tóxicas ainda a respeito da educação. A absoluta maioria das pessoas não recebe nenhum preparo efetivo para paternidade ou maternidade, realizando, na imensa maioria das vezes, uma reprodução total ou parcial da educação que receberam de seus pais. Muitos acreditam que as crianças são seres passivos, que não estão prestando atenção e absorvendo absolutamente tudo que está ao seu redor. Tudo, a todo tempo, está estimulando, moldando e imprimindo nas crianças. Na perspectiva espírita, somos espíritos imortais criados por Deus e que estão em processo de evolução no rumo da sabedoria, do amor, da sensibilidade, da felicidade. E, para isso, encarnamos em diferentes lugares, épocas, classes sociais, culturas, religiões e contextos, com o objetivo de angariar experiência e amadurecer cada vez mais. Dessa forma, a reencarnação é uma oportunidade de recomeço, de esquecer temporariamente memórias dolorosas, de ter uma nova infância, uma nova formação, uma outra educação, novas e diversas experiências. Tenho para mim que uma infância saudável é um período de repouso e tratamento para a psique do espírito reencarnante. Mais que isso, a infância é um chão que pisamos a vida toda, e mesmo depois da vida. Sendo assim, ser pai e mãe adquire uma responsabilidade ainda maior e mais complexa. Recebemos um espírito que já teve muitas vivências e que, por isso, apresenta inúmeras tendências. São espíritos que, temporariamente, por conta da infância, estarão completamente frágeis e dependentes, desejando e necessitando apenas acolhimento, amor e um direcionamento saudável. Uma infância violenta, desamorosa e ruim compromete muito da efetividade que uma reencarnação poderia ter. Um caminho que poderia ser mais ameno, tranquilo e reto se torna, muitas vezes, sem necessidade e por falta de formação e informação, uma trilha cheia de pedras, curvas e imprevistos. Se toda criança recebesse uma educação não violenta, voltada para a valorização da igualdade, respeito, diálogo, empatia, solidariedade e fraternidade, com certeza nosso mundo estaria bastante melhor. Infância, educação e formação são áreas e assuntos imprescindíveis para a construção de uma humanidade mais pacífica, justa e feliz. E para quem quiser se informar e aprofundar com qualidade no tema da educação e, especificamente, da educação parental, recomendo as autoras Elisama Santos, Maya Engemann e Nanda Perim.
O livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, também é um material muito bom. Um grande abraço e uma boa semana.